Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feminismo e cristianismo. Identidade feminina à luz do design divino. Podem sentar. Eu já vou iniciar dizendo, há um tempo atrás eu escutei alguém falar a respeito de quando a gente tem alguma fala em público, e essa pessoa disse: quando a gente inicia a fala dizendo que está nervoso, a chance do nosso nervosismo diminuir ela é muito alta. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que eu estou nervosa, mas eu acredito que, apesar disso, Deus vai falar com a gente nessa noite, como já tem falado durante esses meses. Pode passar, Cássia. Bom, para que a gente inicie e parta de um mesmo ponto, vamos introduzir essa nossa conversa tentando definir antes, Cássia. Não? Tá. Pode deixar nesse daí. Tentando definir o que hoje a nossa sociedade entende por feminismo. Quando a gente fala em feminismo, o que é aquilo que passa na nossa cabeça? Que existe uma desigualdade entre homens e mulheres, que isso decorre... Obrigada. Que existe uma desigualdade, então, entre os homens e das mulheres, que disso decorre as desvantagens que a gente tem na sociedade, e que para fazer com que a gente desfaça essas desvantagens, a gente precisa de políticas públicas para nos ajudar, então. Partindo desse princípio, a gente vai definir, então, quem são as feministas hoje. Por mais que a gente seja tentada a rotular as mulheres feministas como aquelas que queimam sutiãs, gritam e invadem igrejas, a gente tem que ponderar que, sim, existem muitas mulheres feministas que fazem parte desses grupos radicais. Só que hoje a gente vive numa sociedade feminista. Então, se a gente convive com pessoas do mundo na escola, no trabalho ou em qualquer lugar, a gente vai estar perto de mulheres feministas, não só aquelas radicais que invadem igrejas e gritam pelo aborto. Então, acho importante a gente fazer essa reflexão inicial para ter em mente que a nossa sociedade hoje se autodenomina feminista. Então, por quê? Porque o feminismo ele protege, ele acolhe, ele protege as mulheres dessa sociedade patriarcal, machista e opressora. Então, essa é a história vendida no mundo. Entendendo isso, a gente pensa que existe uma pequena parcela de mulheres que, sim, entende o que está no cerne dessa ideologia, que é o que a gente vem conversando ao longo desse ano, mas que a maior parte delas não faz ideia disso. Eu posso dar um exemplo meu. Há pouco tempo atrás, eu descobri que o Dia Internacional das Mulheres não tem nada a ver com incêndio numa fábrica há alguns anos atrás. Então, a gente está em construção. E a maior parte de nós não teve acesso a um livro teórico feminista. Poucas de nós, poucas mulheres hoje na nossa sociedade entendem o que está por trás dessa ideologia. Então, a gente propõe a gente iniciar essa conversa pensando a respeito disso, porque a gente não pode se levantar com ódio e raiva dessas mulheres. Pode passar, Cássia 1. A gente precisa clamar por um coração misericordioso. Então, a gente precisa amar essas mulheres, porque a gente não é superior a elas em nada. A diferença é que nós já fomos alcançadas por Jesus, e elas ainda não. E o que me fez ter essa reflexão e querer compartilhar com vocês foi um livro chamado Confissões de uma Convertida Improvável. Vocês conhecem esse livro? Esse livro ele conta a história de uma feminista radical que se converteu ao cristianismo. Uma feminista muito radical que se converteu ao cristianismo. Isso me fez refletir que não existe um coração endurecido demais que Jesus não possa alcançar. E
nós somos chamadas para pregar o Evangelho, não só para aqueles que simpatizam com as nossas ideias, mas nós somos chamadas a pregar o Evangelho. Então, eu proponho só que a gente entre nessa conversa hoje, tendo isso em mente. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, que a gente não seja conhecida pela raiva, pelo ódio ou pelo rancor que a gente tem contra as mulheres que se autodenominam feministas. Porque, afinal, não existe coração endurecido demais para Jesus. Pode passar, Cássia. Tá. Qual que é a propaganda que a gente vê hoje do feminismo? Que o feminismo ele é necessário porque ele protege as mulheres pela luta por igualdade, para que as mulheres possam ter os mesmos direitos que os homens. Só que isso é a propaganda, a propaganda que a sociedade nos vende. Eu vou dar um exemplo assim um pouco bobo, mas eu espero que vocês compreendam. Quando tem um culto de evangelismo na igreja, por exemplo, a gente convida um amigo e a gente talvez possa dizer para esse amigo, vamos lá na minha igreja, vai ter um culto muito abençoado, vai ter um churrasco no final do culto, vai ter uma banda bonita. Então, talvez a gente possa usar de algumas estratégias para atrair essa pessoa até a igreja. Só que, na verdade, quando essa pessoa chega aqui, a gente quer converter o coração dessa pessoa a Jesus. A nossa real intenção é que essa pessoa se renda a Cristo. E as ideologias, a política, ela funciona dessa forma. Ela não chega dizendo o que ela realmente quer. Ela chega com uma propaganda. E a propaganda do feminismo é essa, que ele protege as mulheres, que ele luta por igualdade. Então, o que o feminismo quer de verdade? Pode passar, Cátia. Como que eu sei o que um cristão acredita? Eu leio a Bíblia. Na Bíblia vai estar aquilo que nós cristãos acreditamos. Então, como que a gente entende o que as feministas realmente acreditam? O que o movimento, melhor, o que o movimento feminista acredita? Eu leio o que as teóricas feministas escrevem. Então, aqui eu pontuei 5 pontos bem rápidos que eu vou só ler para vocês, do que a gente encontra de forma bem explícita nos livros feministas e naquilo que as feministas teóricas disseram. Em relação à família. Cássia, passa que eu acho que... Tá, não, pode passar, voltar. Aí, tá. Família. Contra a família tradicional, a família opressora, a favor de novos modelos de família. Em relação ao casamento, que não precisa ser entre homem e mulher, basta o amor. Filhos, o filho ele escraviza a mulher. Que as mulheres elas estão sempre sofrendo em desvantagem. E será que o fato da gente ser diferente faz com que a gente esteja em desvantagem? Fica essa pergunta para a gente ir refletindo ao longo da noite. Homens e mulheres não são diferentes, ambos eles são iguais e eles podem desempenhar a mesma função sem problema nenhum. E não existe mulher. A diferença entre os sexos é uma invenção. Então, a gente consegue ainda perceber que, ao longo da história, o feminismo ele se contradiz um pouco. Ele tenta primeiro definir o que é mulher e depois ele desconstrói o que é mulher. Então, o primeiro passo vai ser fazer com que nós nos sintamos vítima, desvalorizadas, em segundo plano, para, então, apresentar a solução que é o feminismo. Então, pode passar. Esse aqui tá. O feminismo ele costuma ser dividido em protofeminismo, primeira onda, segunda onda, terceira onda. Essa divisão ela é muito mais didática, porque se a gente for parar para ler, para estudar, para ver o que as pessoas que estudam o feminismo dizem, eles dizem exatamente isso, que é uma divisão didática, porque é difícil de tu separar um movimento por etapas, porque as coisas às vezes acabam acontecendo simultaneamente. Mas a título da gente só fazer um panorama do que aconteceu ao longo desses anos, a gente vai dividir então em protofeminismo, que é ali a primeira fase, vamos dizer assim, que é onde ainda não existia exatamente a palavra feminismo, onde a gente ainda não tinha uma definição do que era feminismo, mas existia já a ideia do feminismo.
Nessa fase inicial do protofeminismo, pode passar Cássia. A gente tem uma figura que marca aí essa fase, que é a Mary Wollstonecraft, lá em 1792, há muitos centenas de anos atrás. A Mary ela vai escrever um livro chamado Reivindicações dos Direitos da Mulher. Então, assim, quais são as ideias que perpassavam ali na cabeça dessa mulher? Que os homens, eles mimavam as mulheres e as tornavam fúteis. Elas julgavam as mulheres burguesas, melhor financeiramente, porque elas eram muito ociosas. Ela dizia que as mulheres tinham uma vida muito fácil, e daí é que fácil se lê as burguesas, porque aquelas pobres sempre trabalharam. Né? E ela defendia, daí que é um ponto importante, porque a gente vai ver esse ponto sendo aberto mais tarde, que a educação deveria estar na mão do Estado, porque as mulheres, as famílias, elas eram incapazes de educarem seus filhos. E eu não li esse livro, mas pelo estudo que eu fiz e pelo que eu entendi de pontos que ela abordava, a gente vê que não é um livro totalmente mentiroso. Ela ainda, lá naquela época, tinha alguns pontos de virtude, né, que a gente não vai se ater a isso aqui. Mas essa era mais ou menos a ideia que passava ali na cabeça dessa, podemos chamar de primeira feminista, né? Ela acreditava ali que os homens eles eram bons homens por terem acesso à educação e as mulheres eram fúteis. Né? Então a ideia principal dela ali girou em torno da educação e de lutar para que a educação estivesse 100% na mão do Estado. Ela acreditava numa educação laica, mista, entre salas de aula com homens e mulheres, e compulsória. Só isso poderia igualar homens e mulheres. Ela acreditava que essa educação que transformaria as mulheres a passar a se interessar por coisas que os homens se interessavam. Porque a questão dela ali é que as mulheres se interessavam só por coisas fúteis, pelo fato de não terem acesso à educação. E, a partir do momento que elas pudessem ter acesso à mesma educação que os homens, elas, sim, se interessariam pelas mesmas coisas que os homens. Então, esse foi o marco inicial assim, do feminismo. Daí a gente passa ali, pula alguns bons anos para frente, e a gente pode passar. A gente vai para a primeira onda do feminismo. A gente vai passar assim, rapidamente por essas etapas, só para ter uma noção geral e muito superficial do que aconteceu durante esses longos anos de história. Pode voltar Tá, a primeira onda. O que marcou ali a primeira onda do feminismo foram 3 acontecimentos históricos importantes, tá? Na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na França, foi a Revolução Social Comunista. Na Inglaterra, foi quando Karl Marx publicou o Manifesto Comunista. E nos Estados Unidos, isso tudo um pouco simultâneo, assim, mais ou menos. Acontece, lá nos Estados Unidos, então, acontece a Conferência de Sêneca Falls para discutir os direitos das mulheres. Nesse encontro, elas vão abordar ali diversos temas: educação, trabalho, matrimônio, vestimenta, enfim, e o voto. E uma curiosidade sobre essa questão é que muitas mulheres votaram contra o direito ao voto porque elas tinham medo de que esse direito ao voto rendesse a ela algum tipo de trabalho, de sacrifício. Afinal, os homens eles tinham o direito ao voto porque eles iam à guerra. Né? Eles conquistaram esse direito através disso. Então, muitas mulheres, nessa época, votaram contra esse direito pelo medo ali de que isso as obrigasse a algum tipo de trabalho. Né? Tá, pode passar, Cássia. Uma das mulheres que foram relevantes para essa primeira onda foi a Stanton, Elizabeth Stanton, que daí a gente vê que lá no início a luta ela não era só pelo trabalho, não era só pelo voto, não era só pelos direitos civis. Desde o início a gente já vê algumas questões que atacam o cristianismo em si. Essa Elizabeth Stanton ela criou a primeira Bíblia com reformulações feministas. Ela acreditava que o matrimônio rebaixava a mulher, que o casamento era uma condição análoga à escravidão. Então, lá no início, lá na primeira onda, a gente já vai vendo que essas questões elas vão permeando ali o pensamento das primeiras feministas. Pode passar, Cássia.
Outra mulher importante neste movimento foi a Alexandra Kollontai, que ali do ladinho é o ano que ela nasceu, 1872 a 1952. Daí eu vou ler uma frase que que a gente encontra na literatura dela, tá? Isso foi 200 anos ainda depois da Mary ter surgido, falando sobre educação pública. Essa Kollontai, ela era russa. Sem igualdade entre homens e mulheres, não há comunismo. Vão trabalhar, camaradas trabalhadoras. Libertem-se. Seu lugar, trabalhadoras e camponesas, é sob a bandeira revolucionária vermelha. Então, aqui a gente vê que, mais uma vez, não é só sobre o direito ao voto, não é só sobre o direito ao trabalho. O comunismo e as ideias comunistas sempre tiveram entrelaçadas com o movimento feminista. Não é sobre libertar as mulheres, é sobre libertar as mulheres do lar para que elas possam servir ao Estado. Daí uma curiosidade sobre essa Alexandra Kollontai é que ela foi uma das únicas mulheres a participar do governo de Lenin na Rússia. E onde ali ela pôde colocar as ideias dela em prática. Facilidade do divórcio, permissão do aborto, algumas facilidades em relação ao sexo, que incentivava a promiscuidade. E o curioso é que, alguns anos depois, o próprio Stalin, quando assumiu o poder, ele revoga algumas dessas leis, porque ele consegue identificar que a sociedade estava desestabilizada com tanta libertinagem sexual. Então, o próprio Stalin, ele revoga algumas dessas leis, né? Porque ela acreditava, enfim, que o casamento monogâmico, um homem e uma mulher, ele oprimia a mulher, que a mulher não pertence ao marido, assim como os filhos não devem pertencer aos pais. Então, é sempre o Estado maior, né? Colocando o Estado como tutor da nossa vida particular. Daí, pulando um pouquinho ali, a gente pode passar pela segunda onda, pode pular. Tá. Pode passar. Tá, pode voltar. É que eu não me lembro muito bem os slides. Na segunda onda, então, a gente vai ver ali mais a questão sexual, né, e o papel da mulher na família e na sociedade. A segunda onda, então, vai ser marcada pela Simone de Beauvoir. Pode passar. E daí eu vou ler duas afirmações dela, e vocês leiam comigo. Uma das coisas mais urgentes, certamente, é a recusa ao trabalho doméstico, tal como é hoje, tal como é imposto à mulher hoje, e as tarefas da maternidade, uma vez que hoje tendem a fazer a mulher uma escrava. Eu penso que o combate deve ser contra as escravas da maternidade, contra a escravidão doméstica. Eu penso que é um combate para o qual podemos mobilizar uma grande quantidade de mulheres, porque muitas mulheres sofrem dessas coisas. Outra afirmação que ela fez, pode passar. Enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar das crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção precisamente porque tal escolha existir, muitas mulheres a seguirão. Se tal escolha existir, muitas seguirão. Isso é uma forma de forçar as mulheres a uma certa condição. Então, a Simone de Beauvoir, que foi um ícone feminista, já lá na segunda onda, já declarava para que o movimento veio. Não para libertar as mulheres, para ajudá-las, enfim, para libertá-las do lar, para que elas pudessem servir ao Estado. Essa condição daí a gente vê uma coisa em comum entre todas elas. Até o final da minha fala, a gente vai poder perceber. Todas elas eram contra a família, todas elas acreditavam que a maternidade era uma escravidão, que a mulher deveria ser livre da opressão do seu marido. E todas, eram grandes incentivadoras dos pensamentos marxistas, né? E é importante a gente lembrar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a Simone de Beauvoir foi uma aliciadora de menores. Isso a gente já comentou aqui, né? A Edna já trouxe isso. Ela foi, inclusive, demitida de um dos empregos por estar abusando de suas alunas. Pode passar, Cássia. Tá.
A terceira onda, então, a gente vai ver sendo marcada pela igualdade de gênero e a liberdade sexual. A gente tem aqui na terceira onda a desconstrução do conceito de prostituição. Pode passar, uma. Tá. Uma personalidade que vai marcar, então, ali a terceira onda. E a gente pode ver que é bem contemporânea a nós. Ela morreu em 2006, então as ideias dela acompanham aí muito da nossa atualidade. Ela escreveu um livro chamado A Mística Feminina. Então, no que ela acreditava? Que todas as coisas que as mulheres tinham preferência em fazer era apenas uma construção social, um pouco parecido com o que a gente viu lá no proto-feminismo, né? Que a Mary Wollstonecraft acreditava que a educação nos libertaria para que a gente pudesse pensar igual aos homens. Aqui, a Beth Friedan pensa a mesma coisa, né? Que essa questão das preferências femininas, ela não se dava apenas pela nossa biologia, genética, enfim, era apenas uma construção social, né? Então, ela faz uma declaração. Não importa quanto os comerciais de televisão ou a sabedoria popular digam a ela, você está fazendo algo abençoado vivendo para o seu marido e para o seu filho. Você deveria ter um orgasmo usando aspirador de pó ou mesmo usando maquiagem nos olhos. Ela não está participando da sociedade adulta e humana, e ela sabe disso. Então, a ideia dela aqui é que a mulher que optava estar no lar, optava cuidar dos seus filhos, optava cuidar do seu marido, ela era infantilizada, né? Ela não estava participando da sociedade. E daí é aqui que começa, então, ali a questão da carreira, da questão da profissão, ser uma fonte máxima de realização pessoal. E é isso que a gente vê crescendo hoje na nossa sociedade, né? Pode passar um. Tá. A Shulamit Firestone, eu não sei falar inglês, né, irmãs? Então, vocês me desculpem. Ela também foi uma personalidade muito conhecida aí da segunda onda. Ela escreveu A Dialética do Sexo, é um livro muito conhecido. Ela defendia algumas coisas absurdas, assim, do tipo, gravidez era absurda, porque machuca o corpo da mulher. Ela acreditava que os bebês eles deveriam nascer fora do corpo, o bebê de proveta. Então, a reprodução ela deveria ser inteiramente artificial para que as mulheres elas não precisassem passar por esse sofrimento que era a gravidez. E eu vi o vídeo dela falando essa afirmação. Então, assim, irmãs, é verdade. Ela acreditava que a gente precisava se libertar dessa opressão que é a natureza. Que a mulher ela tinha que se livrar da tirania biológica. São esses pensamentos que foram influenciando as mulheres ao longo do tempo. Como a gente falou lá no início, não é de uma só vez. São gotas ao longo de muitos anos que fazem com que a sociedade esteja como está hoje, né? Então, e aqui a gente vai lembrar da Simone agora, porque a Firestone ela vai defender uma coisa muito grave. Pode passar, Cássia, a próxima. Não, pode voltar. Sei. E se as distinções entre homem e mulher, adulto e criança forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém as classes díspares, sendo pela primeira vez possível uma liberdade sexual natural. O que vem à mente de vocês isso? A pedofilia, né? Então, a pedofilia ela vai estar intimamente entrelaçada, interligada com a ideologia de gênero, que é o que a gente tem visto ultimamente na nossa sociedade. Ela que introduziu, né, esse tema aí da ideologia de gênero. Ela acreditava, então, que a gente não deveria ter distinção entre homem, mulher, criança. A gente poderia ter sexo entre homens com homens, crianças com mulheres. E daí aqui a gente lembra lá da Simone, que já era uma pedófila, uma aliciadora de menores. Então, isso sempre teve ali, permeou o movimento feminista. Tá. Então, aqui, enquanto a gente vê, então, enquanto a primeira onda ali vai falar sobre direitos civis, a segunda onda vai reformular esse comportamento sexual do homem e da mulher, a gente chega na terceira onda, então, contestando o próprio sujeito do movimento, contestando a própria mulher. Né? Pode passar, Cássia.
Daí a gente tem a Judith Butler, que vai dar a seguinte declaração. Você nasce e tem um gênero designado a você. Você recebe certo tratamento. Expectativas sociais são impostas sobre você. E aí você se dá conta de que esses nomes, esses rótulos não funcionam para você. Então você luta contra eles internamente. Sofre por causa deles. E aí você se dá conta de quem é e encontra uma linguagem para si. Aqui a gente vê mais uma vez que a biologia não é o nosso destino. Só um pouquinho. Tá. A gente vê a Butler declarando que não importa se a gente nasce homem, mulher, que a nossa biologia, o nosso sexo, ele não é o nosso destino. Né? Então, a ideia é a ideia do ser humano vencendo a sua própria natureza. E daí a gente tem uma outra personalidade, que ela não é muito conhecida entre nós, mas o nome dela é Donna Haraway, acredito que seja assim. Ela não é tão velha. Ela escreveu o Manifesto Ciborgue. Não sei se vocês já ouviram falar do Manifesto Ciborgue. Tá. Qual que era a ideia? A ideia é do ser humano vencendo a própria natureza. A mistura do homem, máquina, animal, superando a nossa natureza, nos permitindo escolher o que a gente quer ser. Então, é como se, através da tecnologia, a gente superasse as nossas fragilidades. É a ideia da fluidez, da diversidade, a gente pode escolher o nosso gênero, se a gente quer ou não ter um gênero. Então, essa fala ela já vem se encaminhando para o que alguns teóricos chamam de quarta onda do feminismo, que é a gente desconstruir não só a nossa sexualidade, a nossa feminilidade, mas a nossa humanidade. Então, esses são os passos que o movimento ele tem caminhado a partir de então. Tem alguns teóricos que ainda já conceituam a quarta onda, e daí a gente tem as redes sociais ali como uma forma de mobilização. Daí a gente teve aquele movimento Me Too no Instagram, não, no Twitter, cultura do estupro, a representação da mulher na mídia, a interseccionalidade, que é a mistura de movimentos LGBT, o movimento negro, uma nova nomenclatura, gordofobia. Então, a gente vê assim, o feminismo se mesclando com essas outras áreas. Né? E o que acontece? Quando a gente está menos familiarizada com a Bíblia, a gente pode se deixar levar por algumas ideias. A gente vai se deixando levar pelo secularismo. E a gente acaba desistindo de buscar algumas respostas bíblicas para os nossos problemas, e a gente acaba aprovando algumas dessas ênfases. Pode passar, Cássia. Então, algumas ideias que acabam permeando o nosso cotidiano. Pouco apreço com o casamento, a maternidade, forte conexão entre a nossa autoestima e a realização profissional. Nossa, gurias, isso, eu não sei se vocês concordam, mas assim, é algo que eu vivencio muito nos meios que eu convivo. Muitas mulheres e homens também acham que o seu valor está no trabalho. Né? Então, essa questão, esse segundo ponto é bem importante. Desprezo pelas mulheres que optam pelo trabalho exclusivo do lar, sexo livre sem compromisso como fonte de prazer, aprovação do aborto, apoio à fluidez de gênero. Então, aos poucos, conforme a gente vai se desfamiliarizando com aquilo que Deus nos diz, a gente vai se familiarizando com outras questões aos poucos. Né? Então, se a gente precisa se intitular feminista para defender que a mulher precisa ser defendida de certas injustiças, é porque a gente ainda não compreendeu a grandeza do Deus que a gente serve. A gente ainda não compreendeu a suficiência do nosso Deus. Se a gente precisa de um movimento que nos defenda, a gente não aprendeu muita coisa até agora na igreja. Né? E, então, a gente entende, diante desse panorama, que a gente não precisa de uma ideologia, a gente precisa de uma teologia. Né? E conhecer cada vez mais quem é Deus e o que Ele espera de nós. Pode passar, Cássia, mais um. Tá. Como que a sociedade hoje nos incentiva a ser? Em geral, a gente acaba aceitando de modo inconsciente tudo que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente assiste. Então,
se a gente parar para analisar o que hoje as séries nos transmitem a respeito de feminilidade, o que as músicas hoje nos transmitem a respeito do que é ser mulher, qual que é essa mensagem feminina que a televisão, que a mídia, que a internet tem nos passado, né? A gente tem bebido dessa fonte, o quanto a gente tem bebido dessa fonte? Eu sou uma consumidora de séries em recuperação, mas eu posso dizer para vocês que assim, eu passava 10 horas assistindo uma série na maior tranquilidade, eu só levantava para ir ao banheiro. Por que eu digo isso? Eu consegui perceber que isso me influenciava de certa forma, né? Aquilo que a gente assiste, é impossível a gente assistir todos os dias determinada novela, série, programa de televisão, seguir determinada página no Instagram, escutar determinado tipo de música e não se deixar ser influenciada, de certa forma, por aquilo. Então, hoje eu proponho essa reflexão para vocês, de que fonte a gente tem bebido, de que fonte a gente tem se alimentado, né? E que a gente possa voltar cada vez mais se alimentar da fonte de Deus e não da fonte do mundo, que o mundo nos apresenta esse padrão de feminilidade. O que mais que a gente acaba sendo incentivada a ser? O feminismo ele vem plantar, então, uma ideia de que, para a gente ser feliz, a gente precisa se libertar das noções antigas de feminilidade, dos conceitos tradicionais do casamento, da maternidade, da própria moralidade, né? Então, a gente tem que aí lutar contra o domínio dos homens, né? Basicamente, é isso. Tá, daí tem uma frase que eu escutei já muito essa frase. Tudo que o homem faz, a mulher faz melhor. E de salto alto. Aí acrescentaram, né, depois da vírgula, e de salto alto. Só que daí eu proponho para vocês uma reflexão. Será que a gente precisa fazer tudo? Né? A gente pode fazer tudo. A gente sabe, a gente pode aprender a trocar uma resistência de um chuveiro, matar uma barata. Mas será que a gente precisa estar em frente de todas as coisas? E a gente vai internalizando esse poder, essa autossuficiência de que eu não preciso de homem, de que eu mesma sei fazer as coisas, de que eu sou boa em mim mesma, né? E daí os papéis eles vão se tornando maleáveis, né? As distinções entre homem e mulher acabam sendo irrelevantes, dispensáveis. Então, o que a gente vê? Que o movimento feminista hoje, ele incute nas mulheres a ideia de que a gente tem o direito de decidir o que significa ser mulher, né? E daí a gente percebe, depois de algumas reflexões, que não é só sobre lutas sociais por direitos, que está intrínseco nos ideais feministas esse poder por se autodeterminar, por criar suas próprias verdades a respeito da feminilidade. E a gente vai colocando daí o plano de Deus de lado para criar o nosso próprio plano de acordo com aquilo que a gente acredita que seja melhor para nós. E daí a gente não esquece de que o feminismo ele é uma ideologia, é uma doutrina, é um sistema de ideais, é uma forma de ver o mundo, é um óculos, né? É uma cosmovisão. E a gente consegue já perceber o quanto essa cosmovisão, o quanto esse óculos é diferente daquilo que o próprio Deus nos destinou como um padrão, né? E outro ponto que a gente pode destacar de como a sociedade nos incentiva a ser é a questão do vitimismo, né? O movimento feminista ele vem caracterizado por essa questão de culpar os homens e absolver as mulheres. E daí aqui é importante a gente destacar uma questão de que essa atitude de culpar os homens e absolver as mulheres, ela nos mantém numa escravidão, porque a gente é liberta quando a gente assume a responsabilidade pelas nossas decisões. E se a gente assume só esse discurso vitimista, a gente não vai a lugar nenhum. A gente fica numa posição de só desculpar os nossos pecados nos erros de outras pessoas, porque, afinal, a gente sempre vai ser as vítimas, né? E a gente acaba se afastando da oportunidade do arrependimento e do perdão. Está fazendo sentido para vocês? Vocês querem complementar alguma coisa?
concluir essa parte, a gente... Pode passar um, Cássia. A gente percebe, então, a distorção que o feminismo nos traz acerca dos gêneros sexuais, e a gente entende que o feminismo ele se opõe ao evangelho, se baseia em ideias erradas, e isso deveria ser o suficiente para a gente entender que não tem como ser feminista e cristã, né? Daí o movimento feminista fez algumas coisas boas, né? Assim como os espíritas fazem coisas boas, assim como os umbandistas fazem coisas boas. Em nenhum momento a gente se intitula um cristão espírita ou um cristão umbandista em solidariedade a algum movimento, né? Então, acho que a gente encerra essa parte refletindo sobre isso, que independente de ter feito algumas coisas boas, isso não quer dizer que a gente pode se intitular feminista depois de tudo que a gente viu que as teóricas, que aquelas que estão na base do feminismo, defendem e acreditam, né? Tá, pode passar um. Pode voltar um. Ah, não, tá, pode deixar nesse. Nesse mesmo, tá. Enquanto a ideologia feminista afirma que a mulher precisa se empoderar e ser independente, o cristianismo aponta para o caminho contrário, uma vida de submissão, serviço e sacrifício. Então, o que a gente está pensando quando a gente deixa essas ideias feministas entrarem na nossa cabeça, né? Que certamente não é na Bíblia que a gente está pensando durante esse processo. Por isso que é importante a gente estar conversando sobre esse assunto, porque justamente o que a sociedade defende e promove como definição feminista hoje é totalmente diferente daquilo que Deus nos ensina, do padrão que Deus nos dá de feminilidade. E se a gente não souber qual que é a nossa identidade em Cristo, a gente vai ser tentada a aceitar definições que a sociedade, que o meio nos impõe, né? Então, tá. Pode passar um, Cássia. Deixa eu ver. Não, pode voltar. Tá, daí aqui, para a gente encerrar esse pensamento, eu proponho para vocês um pensamento. Peraí, eu me perdi aqui. Tá, pode passar, Cássia. Qual é o nosso clique? Qual que é o clique da nossa cabeça que faz com que a gente aceite essa guerra dos sexos, né? Daí aqui eu proponho para vocês, para a gente refletir o que cada uma de nós, que chave que vira na nossa cabeça para que a gente seja tentada a se colocar nessa posição. Eu vou falar algumas afirmações e aí cada uma de nós pode refletir qual que é aquilo que cabe na nossa vida, né? Por que eu lavo o banheiro enquanto você fica aí sentado no sofá? Por que eu tenho que mudar de trabalho por causa do teu trabalho? Por que eu tenho que ficar em casa para cuidar do filho doente e não o meu marido? Por que é a mulher que usa o sobrenome do marido e não o contrário? Por que existem mais homens na política do que mulheres? E daí a gente pode, sei lá, falar várias afirmações e várias ideias, e cada uma de nós vai ter o nosso próprio clique, o nosso próprio pensamento, né? E por que eu digo isso? Porque talvez a gente não se considere feminista, a gente nunca tenha participado de um grupo feminista, a gente nunca tenha lido um livro feminista. Só que, ainda assim, a gente vive numa sociedade feminista, que nos influencia dia a dia. E acho que impossível a gente afirmar que a gente nunca tenha tido um pensamento influenciado pelo feminismo, né? Então, que a gente possa trazer essa reflexão, porque a partir do momento que a gente entende isso, que a gente entende que o feminismo ele não cabe dentro da nossa vida, dentro dos nossos pensamentos, a gente tem a liberdade para pedir socorro para o Espírito Santo quando esses pensamentos vêm na nossa cabeça. Porque talvez esses pensamentos venham à nossa cabeça.
Uma vez eu li um livro sobre feminilidade que a autora ela trouxe uma analogia muito interessante. Ela contava sobre uma experiência que ela teve ao viajar para a Tailândia. E nessa experiência ela conta que ela viu lá muitas comidas exóticas, espetinho de gafanhoto, polvo vivo. E ela conta então sobre essa variedade de insetos e animais esquisitos que as pessoas comiam na rua. E ela teve muito nojo de provar aquela variedade de comida estranha, né? E pelo que se dava esse nojo dela? Se dava porque a nacionalidade, a cultura dela, a forma com que ela foi criada, não apreciava esse tipo de iguaria, né? E daí a autora ela conclui falando que o ensino bíblico sobre o gênero sexual ela tem esse mesmo efeito em muitas de nós. Por quê? Assim como algumas iguarias de outros países nos parece estranho, muitas vezes a gente não está familiarizada com o alimento da Bíblia. Então, quando a gente escuta determinadas coisas, aquilo ainda causa uma indigestão na gente, né? E o ensino sobre o gênero sexual é como uma iguaria de outro país. Essa mudança de perspectiva ela é necessária, uma vez que outro país, o país celestial, ele reivindica a nossa lealdade. Então, ainda que o nosso paladar ele não esteja tão apurado assim para as verdades da Bíblia acerca do nosso gênero sexual, a gente tem a liberdade de mudar essa perspectiva para tornar algo bom, algo agradável, algo palatável. E daí tem uma frase do Emílio Garofalo, que ele fala também a respeito disso. Ele diz que a feminilidade bíblica é estranha à cultura atual que vivemos. Portanto, não estranhe se o ensino bíblico te causar um pouco de hipertensão. Eu não sei vocês, mas eu já tive muita hipertensão. Durante esse ano, eu tive muita hipertensão. Porque a cada verdade que eu lia e eu tentava rebater, e eu via que contra a verdade, independente daquilo que eu estava pensando, ou de qual era o meu desconforto, quem tinha que mudar era a minha perspectiva, né? E eu posso dizer para vocês que esse foi um ano de mudança para mim, que eu pude mudar minha perspectiva acerca de muitas coisas acerca da feminilidade, que a gente acaba achando que é certo, a gente acaba não cogitando, acaba não pensando, e quando a gente para estudar sobre o design divino, a gente vê que muitas das coisas que a gente pensa, que a gente faz, não está pautado naquilo que que Deus nos deixou descrito na Bíblia, né? Pode passar, Cássia. Não sei se vocês conhecem essa pessoa. É um eu não sei se é transgênero que fala. Transgênero. É um homem, né? Que virou mulher e participou aí da. Eu não sei se é a seleção feminina de vôlei. Tá, na época que ganhou, então essa pessoa ganhou esse troféu, teve muita discussão porque um homem competia com mulheres, né? E daí por que a gente traz isso agora? Porque está no cerne do movimento feminista essa questão de que não importa o nosso gênero biológico, não importa aquilo que a gente quer ser. E daí agora a gente vai ver um pouquinho algumas dessas diferenças que a gente tem. Pode passar um, Cássia. Olhem essa frase, vê se vocês concordam com essa frase. A mulher é mais fraca que o homem. Ela possui menos força muscular, menos glóbulos vermelhos, menor capacidade respiratória, corre menos depressa, ergue pesos menores e não há quase nenhum esporte que ela possa competir com ele. Não pode enfrentar um macho na luta. Vocês concordam? Vocês acabaram de concordar com a Simone de Beauvoir. Foi ela que escreveu essa frase. Ela escreveu isso no livro dela, Segundo Sexo. Então, assim, até a Simone de Beauvoir concorda com a gente, entende? E daí, isso é uma questão óbvia, mas a gente acaba falando o óbvio, mas a própria ciência ela vai confirmar que homens e mulheres são diferentes. Desde a nossa concepção, a gente é diferente. Se a gente é mulher, a gente recebe determinado tipo de hormônio da nossa mãe. Se a gente é homem, a gente recebe outro hormônio, que é isso que vai formar ali o nosso aparelho reprodutor. Então, assim, a ciência ela já determina que nós somos diferentes, né?
E é por isso que não faz sentido nenhum um homem competir com uma mulher em tarefas, em esportes, enfim. Isso não quer dizer que nós somos inferiores aos homens, mas nós somos diferentes. Nós temos capacidades físicas diferentes, né? E o mundo acaba forçando a gente a pensar que a gente é igual, que a gente não é só igual em direitos, mas que a gente pode, enfim, colocar um homem jogando numa seleção feminina que vai estar tudo certo, né? E quando a gente entende o nosso papel, acaba tornando mais leve, menos frustrante a nossa caminhada, né? Porque a gente acaba não criando expectativas que a gente não pode cumprir diante da nossa própria natureza. E eu vou citar agora alguns, rapidamente, eu não botei no slide, eu acho, mas eu vou citar tipo, algumas diferenças aqui que a gente tem com os homens, tá? Dois. Uma mulher com a mesma altura de um homem possui, em média, 80% da força que ele tem. O corpo da mulher é muito mais eficiente no armazenamento de gordura, energia. Essa parte a gente não gosta muito. Para que a gente possa ali, então, ter uma reserva quando a gente fica grávida, amamentar. Os homens, eles têm o coração e os pulmões maiores e maior quantidade de células vermelhas. Quando um homem corre, ele usa 50% da sua capacidade física e a gente usa 70% no mesmo ritmo. O cérebro masculino é maior que o feminino. Contudo, mulheres têm 4 vezes mais neurônios que ligam o lado direito do esquerdo. Via de regras, homens usam mais o hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto as mulheres usam ambos os lados iguais. Daí a diferença que explica por que homens geralmente têm mais habilidade espacial, fazer uma baliza. Não sei se vocês fazem bem baliza, eu não faço bem baliza. Está explicado por que agora. E a gente acaba sendo mais perceptiva, mais ligada a sentimento, mais criativa, mais comunicativa. Isso tem a ver com a nossa natureza e não com a nossa sociedade, nosso meio social. Diante do estresse, homens são mais propensos à reação, luta e fuga, enquanto nós usamos a estratégia de luta, de cuidado e amizade. Isso me lembra muito uma situação de um dia, eu tenho um pitbull, meu irmão tem outro pitbull. E eles acabaram se brigando lá. E a gente saiu correndo para separar aquela briga de 2 pitbulls. E eu cheguei e eu parei. O meu irmão e meu pai chegaram e botaram a mão nos 2 pitbulls e separaram os pitbulls. Por quê? Porque o homem ele tem essa sacada da luta e fuga. Ele vai lá e ele vai resolver, ele vai separar. A gente não, a gente para, pensa e analisa como que a gente vai resolver. A gente é diferente, né? E daí, por último, o corpo humano produz mais ocitocina, que é o hormônio do amor, do bem-estar, e o corpo masculino produz mais testosterona, que impulsiona os homens a correrem mais risco, irem adiante, conquistar, proteger. Então, assim, nós somos cientificamente, biologicamente, obviamente diferentes. A gente não tem como afirmar que a gente é iguais, né? Nem querer ser, exatamente. E daí a diferença... pode passar, Cássia, deixa eu ver qual que é o próximo. Não, pode voltar. Tá. A diferença nos nossos corpos, essas que eu li, e muitas outras que a gente nem faz ideia, já deveria ser suficiente para que a gente entenda que Deus nos fez para papéis distintos, porque nós temos habilidades distintas, né? E daí isso não significa que a gente tem menos capacidade de desempenhar bem o papel do sexo oposto. Eu posso ser mulher e fazer muito bem uma baliza, por exemplo. Mas não é o caso. Não vai ganhar carona na volta. Então, gurias, de uma forma geral, assim, a gente não precisa, então, lutar contra a nossa natureza para a gente se autoafirmar boa e poderosa. E essa mentira deslavada que faz com que a gente rejeite a nossa natureza e queira se parecer com os homens, né? E daí, aqui, a gente pode fazer uma reflexão de que, assim, o nosso Deus é um Deus criativo. Olha a quantidade de espécies animais que Deus criou. Olha a quantidade de flores, de tipos de flores que Deus criou. Nosso Deus, ele é criativo. E ele nos fez diferentes. Vocês já imaginaram se um leão quisesse ser um passarinho e tivesse asas?
Não ia dar certo, porque um leão é um leão. Deus fez um leão com as características do leão, e ele fez o passarinho com as características do passarinho. E se cada um viver na sua, desempenhando as suas funções, vai ser perfeito, né? Porque Deus fez tudo perfeito. Querem falar alguma coisa, me ajudar? E daí, olha como que é sutil, então, essa mentira que a gente vai produzindo aí na nossa mente. A gente provavelmente já escutou alguma mulher falando, como eu queria ser homem. Ser homem é bem mais fácil. Se vocês nunca escutaram, vocês estão num ambiente super saudável. Só que vocês já escutaram um homem falando o contrário disso? Como eu queria ser mulher. Ser mulher é muito mais fácil. Por que a gente é tentada a achar que o que a gente faz é inferior, que a gente é vítima, que para a gente ser dignificada a gente tem que ser iguais aos homens? Que mentira é essa? Em que momento da história a gente passou a acreditar que ser homem é mais fácil, é melhor? Daí abre parênteses, homens são mandados para a guerra. Os homens, enquanto as mulheres estavam na caverna protegida, eles saíam para caçar. Ser homem não é melhor. Ser homem é diferente de nós. Pode passar, Cássia 1. Alguém pode ler, por favor, Salmo 139, 14. E outra pessoa pode ir abrindo 104, 24. Podem ler na sequência. Podem ler, quem achou pode ler. Salmo 139, 14. Isso. Que variedade, Senhor, das tuas obras? 104, 24? Leu, Gurias, as obras de Deus são maravilhosas. A criação de Deus é perfeita. Nós fomos criados à imagem de um Deus perfeito. Gênesis 1, 31. Diferente do que o mundo afirma, que a gente é desvalorizada, que a gente é oprimida, e por isso a gente precisa do feminismo, Deus, a Bíblia vão nos mostrar o contrário. Então, a nossa resposta ela não está na ideologia, ela está no próprio Deus da criação. Pode ler, Edna. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Era muito bom. Depois que a gente foi criada, as coisas ficaram muito boas. Então, a gente vê que a criação da mulher ela é extremamente importante para o enredo da história. Sem a mulher, não haveria história. A criação da mulher na avaliação de Deus foi muito bom, assim como todas as outras coisas, né? Como que um homem ele pode revelar a história de Cristo com a igreja sem a noiva? Como exibir o relacionamento entre eles? Como retratar essa união se não tiver ambos? Como que o homem seria frutífero sem a mulher? Como que o homem representaria o amor que Cristo mostraria por sua noiva sem a mulher? Como a submissão respeitosa e amorosa da noiva de Cristo seria descrita se a mulher não fosse entregue ao homem? Então, Deus ele foi intencional ao criar os gêneros. Pode passar um, Cássia, para eu ver o que é o próximo. Tá, pode voltar. Faltou uns slides aí. Pode ler, por favor, Gênesis 1, 26 e 27. Homem e mulher os criou. Ambos fomos criados à imagem de Deus. Ambos somos a imagem de Deus. A ordem da criação não quer dizer que nós somos inferiores, né? Até porque todas as coisas foram criadas antes do homem. Os animais
foram criados antes do homem. Então, a ordem da criação não diz respeito a nós sermos inferiores porque fomos criadas depois. Ambos são criados à imagem de Deus. E daí aqui eu vou me atrever a repetir uma fala que eu escutei de um professor teólogo a respeito da mulher. Era uma aula que se intitulava A Bíblia é Machista? E eu posso até disponibilizar para vocês ali esse teólogo, que é bem conhecido, não me lembro o nome dele agora. Ele vai desmistificar alguns textos bíblicos, ele vai nos explicar algumas questões que às vezes acabam sendo pontuadas como machistas, enfim. E daí, dessa fala, o que eu achei importante da gente refletir é a respeito... Alguém pode ler Gênesis 2:7? Eu acho que é 2:7. Tá. É a respeito da palavra formou. Esse verbo hebraico formou, utilizado para o homem, ele é o mesmo utilizado de quando um oleiro forma um vaso cru. E quando Deus diz que formou a mulher, o verbo ele não é o mesmo. O verbo ele quer dizer dar contorno, dar detalhes, dar acabamento, embelezar. Então é como se Adão tivesse sido criado a machadadas e a Eva de forma polida. O homem é aquela parede de tijolos e a mulher é o reboco, é a tinta fina. Um complementa o outro, um depende do outro. E não importa o nosso gênero. Gálatas 3, 28 e 29. Porque ainda que a gente seja tentada a achar que nós somos vítimas, que nós somos inferiores, porque é aí que hoje o feminismo recruta muitas mulheres, né? É na dor, é na dificuldade. Pode ler, Gina. 28, 29. 28, 29. Todos nós somos de Deus, homens e mulheres. Né? E por que, então, é importante que a gente fale sobre isso? Porque isso parece óbvio, né? Porque é justamente nesse ponto que o feminismo ele vem ganhando espaço. Né? Quando a gente começa a se sentir desvalorizada pelo nosso gênero sexual, a gente é convidada a fazer parte de uma luta que promete nos empoderar. E a gente percebe, então, que o design divino ele foi drasticamente afetado pelo pecado. O pecado ele confundiu os papéis de gênero. Só que tem uma boa notícia. A boa notícia é que a nova vida em Jesus nos oferece liberdade para poder viver segundo o padrão que Deus nos criou para viver. No poder do Espírito Santo, a gente pode se alegrar nas nossas diferenças e permitir que a nossa feminilidade venha a ser restaurada por Deus. Pode passar um caso. Ah, não. Tá, pode voltar. Tá. Então, a gente, através desses textos de Gênesis, a gente percebeu que... Eu já estou acabando, tá, meninas? Que Deus ele foi intencional ao nos criar. A gente não é uma obra do acaso, a gente foi planejada. Né? A gente foi criada com um propósito específico. E daí aqui eu convido vocês para a gente fazer uma reflexão de que a feminilidade ela é mais do que só uma lista de comportamentos aprovados ou reprovados em determinada época. A gente não precisa querer viver como as mulheres da antiguidade, porque esse não é o nosso padrão social aqui. A nossa época é outra. Não é tentar encaixar a mulher antiga na mulher atual. Porque se a gente tentar fazer isso, a gente não vai estar preparada para os desafios que a nossa época atual nos impõe. Né? Então, aqui tem 3 questões para que a gente pode refletir.
que é a primeira. Temos que compreender o valor que temos em Deus. Não precisamos ser empoderadas pelo movimento feminista quando o próprio Deus nos fez a sua imagem e semelhança. 2. Entender o nosso papel no plano de Deus, por que e para que fomos criadas. O nosso manual ele não é uma cartilha feminista, o nosso manual é a Bíblia. E ainda que a sociedade grite que a gente pode fazer tudo o que Deus espera que a gente faça. O que Deus espera que a gente faça? A gente pode fazer tudo, mas a gente precisa fazer tudo? Tem uma frase da Susan Hunt que diz: é hora das mulheres que creem na Bíblia reivindicar o seu território. Conhecemos o Criador, temos o seu manual. Se não exibiremos o design divino que ele criou para as mulheres, ninguém o fará. Se o fizermos, nossa atitude será um testemunho marcante para o mundo carente que nos observa. O que é uma mulher verdadeira, né? Como que a gente restaura essa nossa feminilidade? A gente rejeita o padrão do mundo de feminilidade e usa com uma enorme satisfação o padrão que Deus nos impõe. A gente entende que o nosso gênero sexual é importante, que as nossas atribuições são importantes. Então, a gente já percebeu, a gente já conversou que fomos criadas para refletir a imagem e a glória de Deus, que essa responsabilidade não foi nos dada só como indivíduos. O ser humano, homem e mulher, foi criado em relacionamento com o objetivo de expor algo sobre o relacionamento da Trindade. Então, a gente foi criada para contar a história de Deus, não é sobre nós, é sobre a história de Deus. Os homens foram criados para refletir o poder, o amor, o sacrifício de Jesus. As mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça, a beleza da noiva que redimiu. E um casamento foi criado para refletir a aliança e a união que Cristo tem com a sua noiva. Eu só vou pular uma parte aqui, Gurias, para a gente já ir encerrando. Pode passar, Cássia. Volta um. Aí. Só achar aqui, que eu vou pular uma partezinha aqui. Vocês querem dizer alguma coisa? Não? Não querem dizer nada? Sim. Que é forte no dia da sociedade, nós também somos um pequeno grupo, e não digamos pequeno, um grande grupo do reino, que podemos manifestar as obras do Senhor através da nossa comunidade. Né? Sim, e justamente, Salmo 131, 18. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos, do teu poder às futuras gerações. Então,
de que forma a gente tem influenciado as pessoas que estão ao nosso redor. Todas nós temos um círculo de influência na escola, na família, nas nossas amizades. E de que forma a gente tem usado essa influência. E fica o conselho que a gente possa utilizar essa influência para falar do nosso Deus neste mundo que está tão necessitado. Eu coloquei que a Edna falou sobre isso, mas eu vou mencionar que durante esse ano todo, Deus ele tem nos chamado para vivenciar esse movimento contracultural de forma pacífica, nos opondo às mentiras que o feminismo tem pregado por décadas e tendo a liberdade de viver a feminilidade que Deus nos criou para viver. E daí, retomando aquilo que eu falei a respeito um pouquinho antes ali, que isso não significa que a gente precisa se encaixar numa forma de biscoito, né? Lembrando que Deus é um Deus criativo que nos criou também mulheres diferentes umas das outras. Então, cada uma de nós vai descobrir como aplicar esses princípios bíblicos de feminilidade no nosso dia a dia, né? E a gente está aqui para encorajar umas às outras. Porque o que acontece? A gente consome muito literatura americana sobre feminilidade. Porque a gente tem poucas autoras brasileiras que falam a respeito desse tema. E qual que é a questão? É que muitas vezes a gente não lê esses livros com um olhar e lembrando de que elas fazem parte de uma cultura totalmente diferente da nossa, né? É maravilhoso a gente poder ficar em casa cuidando dos nossos filhos, é maravilhoso a gente fazer homeschooling, isso tudo é muito maravilhoso. Só que não é a realidade de muitas de nós. Muitas de nós precisam trabalhar. E se a gente acaba se apegando a isso como se isso fosse o ideal máximo da feminilidade, a gente vai se frustrar porque muitas de nós não vai conseguir atingir esse ideal. A gente pode exercer a nossa feminilidade de jeans e camiseta, assim como a gente pode exercer a nossa feminilidade de vestido florido até o pé. Cada uma de nós, na sua individualidade, vai descobrir, à luz da palavra de Deus, como exercer essa feminilidade bíblica. Então, mulheres, não empoderem-se pelo feminismo, empoderem-se pela palavra do Deus vivo. A nossa referência não é Simone de Beauvoir. Observem as grandes mulheres da Bíblia, as reformadoras, as missionárias, que a gente possa se inspirar na vida e devoção dessas mulheres. A gente tem tantos exemplos, até o desafio que a gente possa, nos nossos pequenos grupos, conversar mais a respeito disso, né, a respeito desses grandes exemplos que a gente tem, porque o mundo ele não vai nos apresentar bons exemplos. E lembrar sempre que a gente não deve ao feminismo a nossa salvação, a nossa liberdade, a nossa dignidade, e muito menos os nossos direitos, porque se a gente for parar para pensar hoje, as mulheres elas têm muito mais direitos e privilégios que os homens, a gente não luta mais por direitos, a gente tem mais direitos previdenciários, trabalhistas, penais. A mulher, ela já isso não é ruim, mas a gente já tem muito mais direitos, muitos mais direitos que os homens. Então, não é mais uma luta por direitos, né? E fomos feitas à imagem do Criador. E isso muda tudo. Eram essas palavras que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que, embora eu tenha pulado, me atrapalhado um pouco em algumas palavras, eu nunca falei por 1 hora ininterrupta, mas eu espero que Deus ele possa falar com a gente a respeito dessas palavras e que a gente possa refletir de que forma a gente pode estar utilizando mas de que forma a gente pode exercer a nossa feminilidade no nosso dia a dia, sem sofrer essas interferências da sociedade que a gente vive, porque a gente vive aqui e a gente vai sofrer essas influências, mas de que forma a gente vai lidar com elas e que a gente possa identificá-las e pedir para o Espírito Santo socorro quando esses pensamentos, essas ideias nos fizerem tentar sair do caminho. Era isso, menina.